Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que nós possamos mais um dia estudar a Palavra de Deus. E é muito maravilhoso poder estar na presença de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e seja bem-vindo e seja bem-vinda, tá bom? Hoje eu vou responder aqui muitas pessoas que já perguntam para mim, obviamente, por que nós, adventistas do sétimo dia, não comemos carne de porco. Eu já fiz aqui os vídeos falando sobre a lei dietética na Bíblia, só que muitas pessoas ainda não entenderam. Eles falam assim, tá, mas isso aí foi no passado. Isso aí Deus deu no passado. Hoje você pode comer o porco, porque o porco vive num lugar limpinho, né? Até vive num lugar muito mais limpo do que certas pessoas, não é verdade? O termo aqui que eu usei não é pejorativo, né? Mas de fato é que hoje os porcos vivem aí num ambiente limpo, bem cuidado, né? Então, sobre essa perspectiva das pessoas acharem porque o porco vive num lugar mais limpo nos dias de hoje, nos dá o direito de comer a sua carne ou transgredir aquilo que Deus disse. Nós devemos entender que o soberano, o Deus, o Todo-Poderoso, ele não muda. Quando ele diz uma coisa, aquilo é perpétuo, né? Então, Malaquias 3, capítulo 6, diz assim, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Ou seja, se Deus mudasse de opinião, o povo, todo mundo seria morto. Porque o povo acende a ira de Deus todos os dias, fazem coisas que Deus, que abomina. Faz coisa com abominação a Deus, tem coisas que Deus desaprova. Então, se Deus irasse contra esse povo, Deus ia fulminar todo mundo sem exceções. Por isso, então, que Deus não muda, porque Ele disse que a sua misericórdia dura para sempre e que os pecados que o povo comete, Miqueias 7, 18, 19, diz assim que quando o povo pede perdão dos seus pecados, ele pega todo o pecado do povo e joga no fundo do mar dele, não se lembra mais. Tá? Então, hoje eu quero fazer esse estudo para explicar para você por que nós, adventistas, não comemos carne de porco, tá bom? Não saia daí, assista esse vídeo até o final e se você quiser, você pode se inscrever lá no meu canal no YouTube, tá bom? Se você assim desejar, se você não quiser também, não tem problema algum, tá bom? Feche os olhos com a sua fonte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença. Nesse momento a Tua palavra está aberta, que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, qual é o propósito do Senhor para nós. Que o Senhor, em nenhum momento da história, tem mudado, Senhor. As Tuas palavras são verdadeiras e os Seus mandamentos, Seu estatuto, Senhor, são perpétuos. Que hoje nós colocamos no nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor realmente requer. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas dizem assim para mim, vocês não comem carne de porco porque a igreja de vocês não deixa? Chega a ser até engraçado, né? Porque a igreja não deixa? Ora, a igreja não manda na minha vida. Né? Nós temos livre arbítrio para fazer o que quiser. O pastor também não manda na minha vida e nem na sua vida. Então, assim, isso não é um mandato da Igreja Adventista do Sétimo Dia para nós não comermos carne de porco. Isso é uma lei de Deus. Tá? Então, muitas pessoas têm dito que os adventistas seguem ainda coisa do passado. Essas leis aí não servem mais para nada. Os modernistas, né? Exclusivamente. Por isso tem muitas pregações aí que as pessoas querem defender o uso da carne de porco usando Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, Atos capítulo 10, 1 Timóteo capítulo 4. Então, assim, mesmo usando esses textos, não há base bíblica para nós tirar de Levítico capítulo 11 aquilo que está escrito. Você está entendendo? Então, assim, antes de nós começarmos aqui a leitura, eu quero repartir com você as palavras de um pastor jubilado, Alejandro Bulhon.
Eu estava assistindo uma entrevista com ele ontem. E depois, se você não conhece ele, é um pastor adventista. Até a revista Adventista chegou a colocar assim, o príncipe dos pregadores. Teve um ministério muito bonito, escreveu vários livros. E muita gente, através do ministério dele, se converteu, entregou a vida para Jesus, né? E ele é um pastor hoje jubilado, aposentado, né? E então muitas vezes ainda dá palestra para jovens, para muitas pessoas. E ele falou uma coisa ontem muito interessante. Ele disse assim: nem um pastor, nem um pregador, nem um evangelista, nem uma pessoa que leva o evangelho pode convencer uma pessoa. Não, ela não pode convencer ninguém. Ao contrário, ela pode apresentar as verdades bíblicas para a pessoa. Mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Depois você pode ler João capítulo 14, 26, João capítulo 15, 26, que Jesus disse, né? Eu enviarei da minha parte o Espírito da verdade. Ele convencerá o mundo de toda a verdade. Ele falará de mim. Então, veja bem, nós podemos apenas, eu posso aqui desse lado apresentar para você as verdades bíblicas. Eu não posso convencer você. Também não julgo você que come carne de porco, porque eu já comi muita carne de porco. Eu sei, e especialista, muitas pessoas dizem assim, que a carne mais saborosa que tem é a carne de porco. Só que nesse sentido eu tenho que colocar a minha fé acima do sabor. Você está entendendo? É assim que nós pensamos. Eu vou ler para você aqui o plano original de Deus. Como eu já disse, eu não posso convencer você, mas eu posso apresentar para você o que Deus disse. E quem vai trabalhar aí no seu coração, na sua mente, é o Espírito Santo. Ele que vai convencer você. Tá bom? Diz assim, versículo 29. Depois de Deus fazer o homem segundo a sua imagem aqui, sua semelhança, ele diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dê semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Esse é o plano original de Deus, que nós comêssemos somente verduras, legumes, frutas. Esse é o plano. Por causa do quê? Veja, quem fez essa máquina aqui foi um Deus. Ele é criador. E ele sabe o que é bom. Você não pode colocar aí no seu carro a gasolina diesel. O problema é certeiro. Só para te explicar, veja bem, uma vez eu estava conversando, eu até falei aqui outra vez, eu estava falando no telefone e estava falando sobre a palavra de Deus com outro amigo. Ele estava passando por algo, ele me ligou, eu estava conversando com ele e parei num posto. E eu disse, parei, o rapaz disse, falei para ele que era gasolina, a minha caminhonete, ela é flex, falei, pode completar o tanque. E eu continuei falando no telefone, saí falando no telefone e o rapaz ficou. Quando eu olhei na bomba, o cara tinha colocado na minha caminhonete, que é a flex, diesel, encheu o tanque de diesel. Então veja bem, eu poderia sair andando com ela? Claro que não. Deu problema. Teve que lavar o tanque, teve que lavar, teve que mandar para a oficina para limpar tudo. Por quê? Porque quem fez esse motor disse que ela é flex, ela pode andar com álcool gasolina, não pode andar com diesel. E quem fez esse corpo aqui foi um Deus, que ele sabe muito bem o que ele precisa. Agora, muitas pessoas têm dito, têm até falado, de certa forma, que Deus não entende daquilo que ele fez. Porque quando ele disse que não poderíamos comer carne de porco, agora nós pode. Então assim, ó, quando o inventor fez o motor flex, ele estava errado também, porque ele só disse que não podia colocar, ele disse que podia colocar álcool e gasolina só naqueles dias. Mas por esses dias agora pode usar diesel. Isso é uma aberração total. As pessoas não sabem o que falam. Lê e não entende aquilo que está lendo. Então eu vou ler aqui. Então você viu que o plano original de Deus é que nós comêssemos só fruta, legumes, as ervas, né?
Esse é o plano original de Deus. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 7, nós entendemos que depois que... Quando você lê Gênesis capítulo 6, você vê ali que a maldade do homem subiu demais no seu coração e a maldade do homem subiu até Deus. O homem estava impossível de lidar com ele. Então Deus disse assim, eu vou terminar com essa geração. Vou acabar com tudo. Por isso que Deus mandou o dilúvio. E Deus então, a partir de Noé, fez a recriação, né? Ali recriou novas pessoas, até a geração de hoje que vive, né? Até a nossa geração. Aí então, Deus diz aqui no versículo 9 de Gênesis capítulo 7, depois você pode ler na sua Bíblia, nós não vamos ler todo isso aqui, mas você pode ler, depois vai entrar 2 em 2 animais. E para você ver que Deus pediu ainda que deixasse somente 2 par de animais, 2 par de animais imundo, né? 2 animais limpos e 2 imundos. Agora veja bem, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, se Noé tivesse comido esses animaizinhos imundos aqui, existiria animal imundo hoje? Você tem que fazer certa pergunta, você tem que se perguntar. Às vezes, o deixar de estudar, de ler e pegar coisa na internet, eu já falei aqui sobre Wikipédia, né? Foi o próprio Dr. Rodrigo Silva, no seu livro Ceticismo da Fé, ele comenta na página 69, né? Que ali eles vão falar para você não fazer parte, não buscar coisa nessas fontes, ainda mais a Wikipédia livre. Então as pessoas deixam de ler e vai atrás disso aí. Aí você vê muitos pastores aí dizendo que você pode comer o porco, né? Então veja bem, se Noé tivesse comido esses animais imundos, não existiria animal imundo hoje. E aí então nós vamos aqui para Levítico capítulo 11. Depois você pode ler aí na sua Bíblia Levítico inteiro. Nós não vamos ler todo aqui o Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 7 diz assim: também o porco, porque tem unha fendida e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocarei no seu cadáver. Este vos será imundo. E aí continua. Depois você pode estudar aí na sua Bíblia, ler todo Levítico capítulo 11, para você ver que Deus separou esses animais para que nós pudéssemos comer. Já que ele mandou o dilúvio, então Noé e a sua família teria que comer algo. O que eles iam comer durante esses 40 dias se estava em dilúvio? Não dava para comer ervas, a semente, as frutas. Não tinha como comer. Então, Deus separou os animais que deveriam ser comidos. Você está entendendo? Então, não foi a igreja adventista do sétimo dia que disse para mim não comer carne de porco. Quem disse isso foi Deus, está aqui na Bíblia. Mas só que os pregadores modernos hoje dizem assim, que pode comer carne de porco sim. Pode comer sim. Como eu já disse, são os pregadores modernos, né? Eles querem saber mais do que Deus. Eles não seguem a palavra de Deus e dizem que são pastores, que são ungidos de Deus. Se você se dá o título de pastor ou evangelista ou qualquer coisa que está relacionado ao ministério de Deus e não cumpre o que está escrito na Bíblia, você já é um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor. Você é um falso. Verdadeiro você não é. Eu já disse, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Deus não muda. Veja bem. A carne de porco, especialista diz que é a carne mais saborosa que existe, é a carne de porco. Só que nesse momento nós temos que colocar aqui, como eu já disse, a nossa fé acima do nosso gosto.
Deus diz que nós não podemos comer carne de porco. Nós não comemos. E você sabe que comer carne de porco irrita a Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, com toda sinceridade. Se comer carne de porco no passado irritava a Deus, e hoje? Hoje não irrita mais, será? Será que comer carne, ou se comia carne de porco antigamente, se comer carne de porco, Deus fica irritado com isso? Mas será que era só no passado? E agora? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Idolatria. Diz que é uma abominação. Suscita a ira de Deus. Deus desaprova. Era só no passado? Lembra que o povo de Israel foi levado 70 anos no cativeiro? Nós estudamos aqui ontem, né? Sobre Ciro ali tirando o povo da mão da Babilônia. Por desobedecer os mandatos de Deus, por ir atrás de outros deuses que não são deuses, paganismo. O povo foi levado em cativeiro por essa causa, por rebeldia. Agora, e hoje? Hoje nós não podemos então adorar outros deuses, né? Porque hoje é um Deus moderno, não é? Então você que tem um ministério aí, você que diz ser pastor, ou evangelista, ou um pregador da palavra de Deus, antes mesmo de você fazer um estudo com a pessoa, ore a Deus e veja se o que você vai pregar está relacionado com a palavra de Deus. Não é para você tomar atalhos, dizer o que você acha, é o que Deus disse, não é o que eu acho. E Deus disse que comer carne de porco é pecado. Eu vou ler aqui então o que irrita Deus. Aqui diz assim, porque eis que o Senhor, Isaías capítulo 65, eu vou ler aqui, vou ler o versículo 17, diz assim, os que santificam e se purificam e para entrarem no jardim, após as deusas que está no meio, que comem carne de porco, idolatria e comendo as coisas que Deus não disse que é para comer, e que comem carne de porco, coisas abomináveis, e rato serão consumidos, diz o Senhor. No 18, eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Eu vou ler então aqui agora para você ver, para deixar bem clarinho para você, o versículo 15. Eu li o 17 e o 18, eu vou ler o 15. Eu vou ler o 15 e o 16 agora. Em vez de eu ter lido o 15 ao 17, eu li o 17 e o 18, agora eu vou ler o 15 e o 16. Diz assim, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. E quem serão esses que o Senhor vai entrar em juízo contra toda a carne? Os que santificam e purificam para entrar no jardim após a deusa e estar no meio, e os que comem carne de porco. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Aqui está dizendo que Deus vai entrar em juízo com toda a carne. Aí você pode me perguntar, tá, mas está dizendo para mim que eu como carne de porco, eu vou para o inferno porque eu como carne de porco? Não estou dizendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Só que eu quero apresentar para você, o que eu estou apresentando para você é o que Deus realmente diz. Isso desagrada a Deus. Comer carne de porco desagrada a Deus. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, não comemos carne de porco, porque isso é um mandado de Deus e nós sabemos que faz mal para a saúde. Veja, por mais que o porco hoje seja cuidado,
vive num lugar limpo, isso não nos dá o direito de comer a sua carne. Tá? Porque, veja bem, porque Satanás, ele é Satanás, né? Dá para Deus tirar o título de Satanás? Dizer assim, agora não é a antiga serpente, o antigo dragão, diabo, Satanás. Agora ele é um anjo. Agora eu vou trazer ele para o céu. Claro que não dá para fazer isso aí. Não dá. O que Deus deseja de mim e de você é que nós se abstemos daquilo que faz mal para a nossa saúde. Eu vou encerrar aqui esse estudo. Eu só quis mesmo fazer esse pequeno estudo para você entender que o plano de Deus é que nós não comemos coisas que fazemos mal para nós. Hoje nem é só carne de porco. Eu estou falando sobre a carne de porco hoje porque é sobre esse texto que as pessoas perguntam para mim por que nós, adventistas do sétimo dia, não comem carne de porco, sendo que ela é tão boa, tão gostosa. E aí então eu estou fazendo esse vídeo para deixar claro, para você que é adventista, que me acompanha, para você que não é adventista, mas tem muitas pessoas que nem é adventista e nem come carne nenhuma. Eu sou adventista, mas eu como carne. Mas tem pessoas que nem é adventista, não come carne nenhuma. Ela é vegetariana. E é melhor ainda, porque ela tem mais longevidade de vida. Eu vou ler aqui um trechinho de um livro que eu tenho aqui, de Ellen White. E eu vou indicar esse livro para que você possa ter ele. Se você gosta realmente de ler, de estudar sobre saúde, sobre os tópicos, sobre vários temas, eu tenho um livro muito bom aqui. Eu vou indicar ele para você ler, para você estudar. Olha, é um livro muito bom. Todo mundo que gosta de estudar, gosta de ler, deveria ter esse livro aqui. Esse livro aqui. Olha. Ciência do Bom Viver. Esse livro aqui é um espetáculo de livro. Se você quer conhecer vários assuntos de saúde, como preparar algo, você deve comprar um livro desse aqui. É um livro que tem um baixo custo, não é um livro caro. Todo mundo pode comprar um livro desse, principalmente você que gosta de ler. Né? Se você gosta de ler, se você é um apaixonado por leitura, você ia amar estudar um livro desse, porque é um livro que ensina muito a gente. Aqui fala sobre o que nós não podemos colocar no nosso corpo, né? Aqui na página 183, aqui desse livro, olha, eu vou mostrar para você. Ó. É um livro que eu gosto de estudar. Olha aqui, ó, o regime alimentar e a saúde. Tá vendo? Então aqui, ó, eu vou ler só aqui uma parte desse livro, que é aqui, ó, a escolha do alimento. Diz assim, ó, deve-se escolher o alimento que melhor forneça os alimentos necessários para a edificação do organismo. Nessa escolha, o apetite não é um guia seguro. Nós devemos escolher alimento que faz bem para o nosso organismo. O apetite nosso não é um guia seguro. Por quê? Porque muitas vezes nós compramos coisas pelo olhar, né? Eu mesmo sou uma dessas pessoas que estou evitando muito de comer frituras, salgados, que eu gosto muito. Faz mal? Claro que faz. Só que às vezes a gente tem que se policiar, né? Deixar de comer alguma coisa que faz mal para nós. E aí o texto continua dizendo, mediante hábito errôneo de alimentação, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes exige alimento que prejudica a saúde e a enfraquece em vez de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com segurança pelo hábito da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda a parte predominam são em grande medida devido ao erro populares com frequência ao regime alimentar. Eu vou ler mais uma parte aqui para você entender. A fim de saber quais são os alimentos, cabe-nos estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano.
Nós acabamos de falar isso, Gênesis capítulo 1, 29. Né? Aquele que criou o homem lhe compreende as necessidades e designou a Adão o que deveria comer. Eis que lhe tenho dado toda a erva que dão semente, todas as árvores em que há fruto que tem semente. Isso vos será de alimento para vocês. Gênesis capítulo 1, 29. Ao deixar o Éden para ganhar a substância, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também a permissão para comer a erva do campo. Gênesis 3,18. Cereais, fruta, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por um alimento com uma alimentação mais complexa e estimulante. Olha que importante nós sabermos disso. Nós devemos escolher os alimentos que vamos comer, que vamos colocar na nossa mesa. Agora, e aí aqui depois você pode, aqui fala sobre o café, né? Aqui fala sobre muitos temas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero ter deixado aqui claro para você por que nós não comemos carne de porco e nem devemos comê-la, tá? Muitas pessoas aí, muitos pregadores têm usado Romanos capítulo 14 para querer defender uma tese que não existe, né? Quando você lê Romanos 14, por exemplo, você tem que ler Romanos 14 acompanhado com 1 Coríntios capítulo 8, né? 1 Coríntios capítulo 8. Deixa eu conferir aqui para mim, quando você for conferir, para você não errar. Deixa eu ver se é 1 ou é 2 Coríntios capítulo 8. Primeiro, vamos ver aqui se é 1 Coríntios capítulo 8 ou é 2 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Então você tem que ler Romanos 14 à luz de 1 Coríntios capítulo 8. Tá? Que ali diz assim que você pode comer, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, o irmão não pode julgar, mas eles estão falando de coisas sacrificadas ou coisas sufocadas, animais. Tá bom? Então eu espero aqui ter deixado muito claro, né? Não estou querendo convencer você de nada, estou apenas apresentando para você as verdades bíblicas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, porque nós comemos muitas coisas que futuramente, talvez não faz mal agora de imediato, mas futuramente vai causar mal à nossa saúde. E muitas pessoas têm se perguntado por que ela está doente disso, daquilo outro. Mas se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, acredite você vai ter tempo, ou vai ter que achar tempo para cuidar da sua doença. Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra não muda, Senhor, e nem pode ser mudada. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o Soberano sobre todas as coisas, meu Pai. E uma vez que o Senhor deu a Tua palavra, ela tem que ser cumprida. Obrigado, Senhor, por fazer com que eu tivesse entendido o Seu plano, Senhor, o Seu propósito, para que nós possa abstenhar, Senhor, não só da carne de porco, mas de todos os alimentos, aquele que é nocivo à nossa saúde. Principalmente bebidas, cigarros, Senhor, tantas drogas, Senhor, tantas coisas que tem que faz mal à nossa saúde, meu Pai. O Senhor nos ajude a ficar longe desses alimentos, Senhor, dessas intoxicações que o mundo hoje tanto oferece. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos guarde. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero então num próximo estudo. Até lá!